Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai diante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Essa parábola do bom pastor, o simbolismo das ovelhas e do bom pastor, é que as ovelhas somos nós, os crentes, que somos vulneráveis, que nós precisamos do cuidado de Jesus, que é o pastor. O pastor, claro, simboliza Jesus, que tem autoridade legítima para cuidar do rebanho. Ele guia, protege e conhece suas ovelhas, e individualmente o pastor está disposto a sacrificar sua vida pelas ovelhas, mostrando um amor sacrificial e um compromisso profundo com o bem-estar do seu rebanho. A metáfora das ovelhas e do pastor, em João 10, do 1 ao 6, ilustra o relacionamento íntimo e cuidadoso entre Jesus e seus seguidores. Jesus é o pastor legítimo e sacrificial, que conhece, guia, protege suas ovelhas, enquanto os crentes são chamados a reconhecer sua voz e segui-lo com confiança e obediência. Bom, essa foi a parábola do pastor. Aqui Jesus fala que quem não entra por essa porta é ladrão e salteador. Bom, aqui ele está se referindo aos fariseus, porque os fariseus queriam chegar até Deus, mas não queriam aceitar Jesus. Então Jesus faz isso, fala dessa parábola para tentar explicar o modo que os fariseus estavam agindo, para explicar como que os fariseus agem também, porque eles são ladrões e salteadores que querem roubar as ovelhas, as verdadeiras ovelhas. Agora vamos ler os versículos 7 até o 10. Fala assim: Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade, vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. Neste versículo tem uma comparação, tem uma ligação com o Salmo 23. Se a gente for analisar, o Salmo 23 diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Jesus fala: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, encontrará e achará pastagem. Em João 14,6, Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, nós sabemos que Jesus é o nosso pastor, não tem para onde ir. Não tem que seguir outra pessoa a não ser Jesus. Porque Ele nos guia, Ele nos protege, Ele cuida de nós. Ele deu a vida por nós. Ele se sacrificou por nós. Isso tudo foi por amor. Então vemos que não tem outro caminho a ser seguido a não ser por Jesus. No verso 1, Jesus mesmo fala que aquele que não entra pela porta, no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. O que acontece com uma ovelha que não tem pastor? Uma ovelha sem pastor não é livre, mesmo que pareça ser. Na verdade, é uma ovelha desgarrada e perdida, que vaga pelos montes sem saber para onde ir. E esta
o tesouro. Amém? Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vira o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo se arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a vida pelas ovelhas, ainda tenho outras ovelhas não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá no seu rebanho um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandado recebi do meu Pai. O bom pastor, Jesus se apresenta como aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Um ato sacrificial supremo. Isso mostra para a morte de Jesus na cruz, quando ele entregou a vida por nós. Aqui no verso 13, 14, 12, 13, representa líderes religiosos ou falsos mestres, que não têm verdadeiro amor ou compromisso com o povo de Deus. Eles abandonam as ovelhas em tempos de perigo. O conhecimento mútuo, a relação entre Jesus e as suas ovelhas é íntima e pessoal, refletindo a relação entre Jesus e o Pai. Este conhecimento mútuo implica uma profunda conexão espiritual. Aqui nós percebemos no verso 14 e 15 que Jesus fala: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhecem a mim e eu a conheço o Pai, eu dou a minha vida por suas ovelhas. Eu dou a vida pelas ovelhas. Outras ovelhas são aqueles gentios que todo mundo, aqueles que não conhecem Jesus ainda, que está em outros caminhos, conhecem por ouvir, mas ainda não entregou a vida por completo. Então, a salvação é para todo mundo, não tem só um grupo específico. É judeu, é gentil, é grego, é raça, não importa. A salvação é para todo mundo. Autoridade sobre a vida, no verso 17 e 18. Jesus tem autoridade para dar a sua vida e para retomá-la, enfatizando sua divindade e o controle soberano sobre sua própria morte e ressurreição. Aqui o sacrifício de Jesus. Assim como um bom pastor arriscaria sua vida para proteger suas ovelhas de lobos, Jesus deu sua vida para nos salvar do pecado e da morte. A liderança espiritual. Líderes religiosos devem ser como um bom pastor, cuidando do rebanho com amor e dedicação, e não como mercenários que abandonam o rebanho em tempos de crise. Inclusão dos gentios. A missão de Jesus é inclusiva, chamando pessoas de todas as nações e culturas para fazer parte de seu rebanho. Essa mensagem foi bem curta, mas eu tentei passar uma mensagem profunda para nós refletir durante essa semana. Pois, Senhor, o Jesus é o bom pastor que cuida das ovelhas, dá a vida por elas, não desiste das ovelhas. Não é igual aos mercenários que, quando houver perigo, sai correndo e deixa as ovelhas para trás. Então, aqueles que vêm para roubar, matar, destruir, como nós acabamos de ler ali, são aqueles que acham que estão fazendo certo, mas já está desviando as pessoas da salvação, contando mentiras, inventando coisas que não está na Bíblia. Então Jesus fala
E ele é o bom pastor, não tem outro caminho se não for